Olá pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje a gente vai falar sobre as camadas da Terra, né? A gente já viu as esferas da Terra, né? Que são hidrosfera, litosfera, atmosfera e temos a biosfera, né? Que é a junção dos elementos que contém vida. Então, hoje a gente vai, para a gente poder entrar e observar os aspectos da litosfera, a gente precisa entender as camadas que a Terra tem. Além dessas esferas que a gente pode perceber na Terra, né? A Terra é um corpo rochoso, né? Que se originou, como a gente já viu, de uma massa ejetada, né? Expelida, cuspida pelo Sol. Então, o Sol mais ou menos cuspiu uma parte da massa dele e isso resultou os planetas. Então, a cada distância que o planeta tem do Sol, né, ele vai ter características diferentes por ele estar em zonas diferentes. Então, a Terra, por ela estar numa zona de distância que a gente considera a zona habitável, né, ela tem características únicas. Uma dessas características, como a gente viu, foi a questão da água em estado líquido, né? E aí, pessoal, o que a gente pode perceber? A Terra, né, ela era uma bola de fogo como o Sol, mas por seu tamanho ser muito pequeno, né, ela foi resfriando e vários processos aconteceram para que ela se tornasse a Terra que ela é hoje. E para a gente poder entender melhor como a Terra funciona, a gente tem que entender como ela, o que é que tem dentro dela. E aí, se a gente partisse a Terra como assim uma banda de uma laranja, a gente entenderia ela melhor, como ela funciona por dentro. Essa questão de aspectos tectônicos, das placas tectônicas que são na parte interna da Terra. E, por exemplo, os vulcões, eles são como se fossem uma forma de a gente observar para o interior da Terra. Porque os vulcões são uma passagem, né, uma ligação, uma ponte entre o interior da Terra ao exterior, né, ao que está por fora. E o exterior, né, o que está por fora, é justamente a litosfera, que é a crosta terrestre. É a Terra na sua camada superficial. Quando a gente tem vou mostrar aqui essa imagem. Nós temos aqui. Essa é a Terra, certo? Essa parte aqui é como se fosse a pele da Terra. É a parte mais superficial que tem, a parte mais externa que existe, certo? A gente chama ela de crosta terrestre. Crosta terrestre. E aí, a gente tem entre a crosta terrestre e o núcleo, que é exatamente o que está dentro da, da, da Terra, a gente tem um manto. E esse manto é toda essa parte, nesse alaranjado mais claro aqui. E esse manto, ele tem uma questão, ele é diferente, pois ele é mais líquido, certo? Então, a crosta terrestre, ela é dura, sólida. Litosfera significa pedra, certo? Significa coisa rochosa. Então, na litosfera é sólido. Quando a gente perfura a litosfera e vai até lá embaixo, né, a gente chega no manto. E o manto, ele não é sólido. Ele é como se fosse rocha derretida. Então, a lava do vulcão, né, fica exatamente no manto. Então, aquilo ali é tudo, não é líquido, mas ele é uma consistência não sólida, certo? E ali fica rocha derretida, basicamente. E, e o núcleo, ele sim é sólido, certo? O núcleo, ele é uma parte de níquel e ferro, então ele é muito forte e a gente não conseguiria sobreviver se a gente chegasse até o núcleo, porque é um ambiente muito hostil, né? É muito quente, uma pressão muito forte, uma temperatura elevadíssima,
certo? Não é uma coisa habitável, digamos assim, né? E também não teria necessidade da gente habitar o núcleo da Terra, né? Então, pessoal, tudo que acontece de dentro da Terra, certo? Fica exatamente nessa parte abaixo da crosta terrestre. Então, esses movimentos tectônicos, certo? Abalos sísmicos, erupções vulcânicas, elas são provenientes do interior da Terra. E, por exemplo, toda a rocha, tudo que originou, né? As rochas, né? Que ficam hoje na superfície terrestre, vieram de dentro da Terra, certo? Quando um vulcão entra em erupção e ele expele magma, né? É justamente um material que provém do manto, né? Do manto da Terra. Então, nós temos, recapitulando, a Terra como uma superfície rochosa, que quando a gente entra, né? Passa dessa superfície superficial, nós temos o manto, que não é sólido. Mais abaixo do manto, né, mais ainda para dentro, o que a gente chama de núcleo da Terra, é sólido novamente, ok? Então, acho que foi isso mesmo. Se tiver alguma dúvida, por favor, perguntem, certo? É uma aula bem abstrata, já que a gente não consegue pegar nessas camadas da Terra, ok? Mas aí, por favor, perguntem e até a próxima semana.